importante, não é? Muito importante. Por exemplo, a gente está fazendo bastante agora o teste, por exemplo, da COVID, né? Mas qual que é a sensibilidade do teste? Qual que é a especificidade? Como que a gente calcula isso? O teste realmente, ele aponta a doença quando ela está presente? Então, é esse tipo de situação que nós vamos aprender a calcular aqui através de cálculo de probabilidade, tá? Então, esses é um dos objetivos de nós estudarmos um pouquinho probabilidade. E o outro objetivo que nós temos em estudar probabilidade é que ela é a base para nós fazermos a inferência estatística. E que lembram lá da inferência? Que a gente pega uma amostra, avalia os dados dessa amostra e conclui sobre toda a população. Então, o processo de inferência envolve a estatística descritiva, que é o que vocês fizeram aí, né? Vai envolver cálculo de média, desvio padrão, essas medidas tradicionais, junto com a probabilidade para nós conseguirmos fazer, né, inferência. Vocês também já ouviram falar aí, por exemplo, o risco de uma pessoa desenvolver o câncer de estômago, de pulmão, é 3 vezes maior no grupo fumante do que o grupo não fumante. Lembra que a gente viu um pouquinho isso em epidemiologia, lá no segundo período? Então, a gente vai atribuir isso e vai colocar uma margem de erro para isso, mas essa margem de erro está baseado em um cálculo de probabilidade. Então, esse aí é o intuito, depois também fazer alguns testes estatísticos referente a isso. Tá? Então, eu vou plotar aqui para vocês uma apresentação. Nós vamos começar pelo básico da probabilidade. Vocês já estudaram isso, né, lá no ensino médio, mas a gente vai dar uma relembrada aqui para a gente não ficar tão perdidos aí quando nós começarmos a falar dessas distribuições, ok? Então, só colocar meu computador aqui para carregar, porque está acabando. Então, nós vamos estudar um pouquinho aí a probabilidade. Bom, então, vamos aí para uma motivação para a gente entender um pouquinho qual que é a função da probabilidade, né? Então, vamos supor aqui, né, que a gente tem um grupo de pessoas e é difícil a gente prever nesse grupo de pessoas com uma precisão se essas pessoas, por exemplo, vão evoluir sobre determinados tratamentos ou quando expostos a determinadas condições. Então, é difícil a gente, né, fazer essa previsão aí com precisão. Bom, eu tenho um grupo, eu tenho um fator de exposição, o que, que vai acontecer? Será que ela vai desenvolver a doença ou não vai? Será que ela vai responder bem ao tratamento ou não vai, dadas certas condições? Então, a probabilidade vai tentar explicar um pouquinho isso, né? Então, os fatores que podem interferir em determinados eventos, eles são também frequentemente numerosos, e em muitos casos até a gente não conhece, né? Que impedem talvez a criação de alguns modelos matemáticos que nós vamos chamar de modelos determinísticos, que eu já vou explicar para vocês o que é esses modelos determinísticos. Então, a gente sabe, né, para o desenvolvimento de uma doença, por exemplo, tem vários fatores, né? Variação genética, diferentes condições socioeconômicas, variáveis comportamentais, que podem estar influenciando no desenvolvimento ou não de uma doença. Por exemplo, né, será que o fumo pode causar um câncer de pulmão? A ingesta de tabaco? Bom, tudo indica que sim, mas a gente pode estudar essa, né, chance, essa probabilidade disso acontecer, né, disso acontecer. Então, nós vamos estudar aí os modelos probabilísticos para isso. Então,
Primeiro, a gente tem que entender um pouquinho o que é um modelo, um experimento determinístico e um experimento não determinístico. Tá? Então, os fenômenos ele tem a propriedade de conduzir univariavelmente o mesmo resultado, ser repetido sobre as mesmas condições, e eles são chamados de experimentos determinísticos. Bom, se eu fizer a mesma coisa diversas vezes, o mesmo resultado será alcançado. Alguém saberia aí um exemplo de um experimento determinístico para a gente colocar? Que vocês já estudaram? Isso aí vocês já estudaram lá no ensino médio. Vamos puxar lá na memória. Uma queda livre. Uma queda livre, né? Os problemas de física, né? Geralmente, os problemas de física, eles são eventos determinísticos. Um corpo solto de uma determinada altura, com um determinado, né, volume de atrito aí, do vento, né? Vamos colocar atrito. Se eu largar ele na mesma posição várias vezes, o resultado sempre, a velocidade, né, sobre a velocidade ou o tempo que ele demora para cair, né, no chão vai ser o mesmo. Então, esses eventos determinísticos são eventos aí geralmente ligados à física, né, que a gente consegue definir eles muito bem. Mas nós na área de saúde vamos estudar esses eventos determinísticos? Não. A gente vai deixar isso aí, deixa para os teóricos estudarem um pouquinho isso. Nós vamos estudar um pouquinho os eventos não determinísticos, que é um experimento aleatório, né? Que são aqueles experimentos, aqueles fenômenos nos quais, mesmo realizadas sob condições normais de experimentação, os resultados variam de uma observação para outra, dificultando então a previsão de um resultado futuro. Então, isso eu chamo de evento determinístico. E alguém teria um exemplo aí para mim de um evento determinístico, de um experimento determinístico? Vocês já fizeram isso. Quer Vamos dizer, pegar não um. determinístico. Não, Não é determinístico. isso, desculpa, não determinístico, exatamente, Alan, A perdão. aplicação do questionário. Exatamente, vocês aplicaram, fizeram a mesma pergunta para várias pessoas, o resultado foi o mesmo para todos? Não, né? Variou de indivíduo para indivíduo, não variou? Então, isso é um experimento não determinístico. E é esse tipo de experimento que nós vamos estudar aqui. Tá? Então, nós vamos estudar alguns modelos de probabilidade para esses eventos não determinísticos, que são, muitas vezes, a gente vai ouvir falar em experimentos aleatórios. Tá? É isso que nós vamos estudar. Então, esses exemplos, né, esses experimentos aleatórios, como, né, alguns exemplos sobre eles. O resultado de um lançamento de um dado não é um experimento aleatório. Eu sei qual é o resultado que vai cair se eu jogar um dado. Eu posso até saber as possibilidades, mas eu não sei o que vai acontecer. Se eu souber, eu vou jogar lá na loteria, né? Ah, vai sair tal número lá na loteria. Ó, eu vou ganhar, vou ficar milionário. Então a gente sabe, vamos lá na Mega Sena, a gente sabe que, acho que é de 1 a 60, né? 1 a 70, nem sei. Na Mega Sena, acho que é de 1 a 60, 1 a 70. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa de Mega Sena aqui. Se eu não me engano, é 1 a 60. Bom, eu sei que pode sair do número 1 até o número 60. Mas eu sei quais números vão sair? Não. Se eu soubesse, eu, né, não estaria aqui dando aula para vocês. Né? Já estaria lá no Caribe, lá tranquilinho. Então, a gente pode até saber quais que são os resultados possíveis, mas a gente não sabe qual resultado vai sair. Por exemplo, o hábito de fumar de um estudante sorteado aqui na sala. Eu sei que o estudante pode ter o hábito de fumar ou não, mas eu não sei exatamente, né? Se eu perguntar, vamos lá, Alan, você tem hábito de fumar? Tenho.
Mentira, professor, não tenho não. Vamos pegar outro. Luan, você tem hábito de fumar? A gente sabe que pode ser sim ou não, né? Mas não sabe exatamente qual que vai ser a resposta. Então, também é um experimento aleatório. Condições climáticas no próximo domingo. Também a gente, né, sabe as possibilidades, mas não sabe o que vai acontecer. Número de crianças com deficiência visual em um atendimento ambulatorial. Tipo sanguíneo de um habitante, né, de uma cidade, escolhido ao acaso. O tempo de recidiva de uma doença qualquer. Então, todos esses são exemplos de experimentos aleatórios que nós vamos tentar estudar aí esses modelos probabilísticos. Bom, mas para a gente estudar esses eventos probabilísticos, né, aleatórios, a gente precisa algumas definições, tá? Como eu falei anteriormente, a gente sabe quais que são os resultados possíveis, por exemplo, de um lançamento de um dado. Não sabemos? Pode sair a fase 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, esse resultado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou chamar de espaço amostral. Então, é o conjunto de todos os possíveis resultados do meu experimento aleatório. E eu vou chamar ele com a letrinha... Deixa eu colocar uma ponteira aqui, só um minutinho. Eu vou chamar isso de ômega, né? Representado pela letra ômega. E esse espaço amostral, ele pode ser finito ou infinito. Então, há um exemplo aqui de um espaço amostral que ele é finito. O lançamento de um dado, né? Eu sei, ó, o espaço amostral, o ômega, quais resultados possíveis? Pode sair a fase 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Por exemplo, né, um número de crianças que possam ser atendidas no ambulatório num determinado espaço de tempo. Qual que é o meu espaço amostral? Posso não ter nenhuma criança, 1, 2, 3, 100, 1000 crianças, N crianças. No espaço amostral infinito, por exemplo, o tempo de recidiva de uma doença, que ela pode ser o tempo qualquer número real, se o tempo for maior, para tempo maior ou igual, né, a zero, por exemplo. Então, pode ser dessas duas formas. Essa forma aqui é mais fácil de a gente determinar as probabilidades do evento acontecer. Nessa aqui, a gente vai ter que usar algumas outras técnicas que nós vamos ver, que são algumas distribuições de probabilidade. Então, vamos lá. Formalizando. Qualquer subconjunto, ou seja, qualquer espaço, qualquer subconjunto do espaço amostral, ômega, associado a um experimento que eu realizar, eu vou chamar de evento. Então, quem que é o espaço amostral ômega? Todos os resultados possíveis. E quem que é o A? É o meu evento. O que que eu quero estudar? Por exemplo, qual que é a probabilidade, né? Eu quero estudar a probabilidade de eu atender 2 crianças no ambulatório, no período da manhã. Então, o que que acontece? Quem que é meu evento? Meu evento é chamado de A e ele é atender 2 crianças no período da manhã no ambulatório. Tá? Então, ele é um pedaço. Lembrando, meu espaço amostral pode ser nenhuma criança, 1, 2, 3, 4, 5, até, sei lá, a capacidade, supondo que seja 50. Tá? Então, o evento é uma parte do meu espaço amostral. Então, também o meu espaço amostral ele é chamado de evento certo. O que, que é um evento certo, então? Se eu quero, vou usar um exemplo esdrúxulo aí. Eu vou fazer uma aposta aqui com o Luan, em que nós vamos lançar uma moeda, tá? Quais são as possibilidades? Qual que é o meu espaço amostral da minha moeda? Do lançamento de uma moeda. Quais são os resultados possíveis?
Cara e coroa. Cara ou coroa, né? Um dos dois vai sair. Agora eu vou fazer assim a aposta com o Luan aqui. Luan, se sair cara ou coroa, eu vou te dar 0 na sua avaliação final. Ok? Não. E, ó, então o espaço amostral é um evento certo, ele vai acontecer, não vai? Vai. Vai acontecer, ou cara ou coroa, um dos dois vai acontecer. Então, por isso que eu chamo ele de evento certo. Já o evento nulo é chamado, né, de evento, aqui é a minha simbologia, esse F é um conjunto vazio, lembram lá do conjunto vazio? Ele desconfigurou aqui na hora de converter. Ele é o conjunto vazio. Não ligue no meu desenho aqui, mas é conjunto vazio, tá? Então, por exemplo, se sair, o Luan vai tirar 10, se sair no lançamento de uma moeda, se sair um resultado diferente de cara ou coroa. Ele pode acontecer? Não, né? Então ele é chamado de evento nulo, né? Ou conjunto vazio. Então, os resultados individuais de um experimento, eles também são chamados de eventos elementares. Eu posso definir ele por qualquer letra. Então, vamos pegar aqui alguns exemplos de evento. Se eu for lançar um dado, então eu vou chamar, né, do evento A1 a ocorrência de um número par. Então, vamos mudar aí a aposta, né, Luan? Vamos deixar mais justo? Se no evento sair um número par, você tira 100 na avaliação final. E se sair um número ímpar, você tira 0. Melhorou um pouquinho a aposta, nossa? Ainda não, né, prof? Mas deu uma melhorada, né? Sua chance aumentou de tirar alguma nota, né? Sim, sim. Então, o A1, que é a ocorrência de número par, é um evento. E, por exemplo, eu chamar de A0, sair um número ímpar, é outro evento. No exemplo lá do atendimento, né? Eu denominei um evento A2, que é o número de atendimentos menor que 10. Então, estou interessado aqui no número de atendimentos menor que 10 e é um evento que eu quero estudar. Lá do tempo de recidiva, o meu evento A3 é o tempo de recidiva inferior a 6 meses. Então, o evento é uma parte daquele espaço amostral e que eu vou definir e que é o que eu quero estudar. Então, eu vou chamar isso de evento. Eu também tenho alguns eventos que nós chamamos de eventos especiais. Lembram lá da teoria dos conjuntos que vocês viram? Viram lá no... Também, se eu não me engano, é 7ª, 8ª série, ensino fundamental. Lembram, né? De tudo. Mas lembram, não sei se vocês lembram pelo menos desses balãozinhos aqui, das caixinhas, né, que tinham, que vocês estudaram um pouquinho a operação entre eventos, entre conjuntos. Então, se nós utilizarmos aí a operação da teoria dos conjuntos, nós podemos definir novos eventos. Um muito importante que a gente utiliza bastante no cálculo de probabilidade é o evento complementar. O que é esse evento complementar? É tudo que não é o evento que eu estou estudando. Por exemplo, eu tenho meu evento A, que é o conjunto de pessoas com tuberculose. Quem que é o meu complemento desse evento? Que eu vou colocar uma barrinha, igual lá da média. O número de pessoas sem tuberculose. Então, aqui o A complementar, né, referente a esse meu evento A. Eu também tenho um evento chamado de evento união. Então, eu tenho a união. Então, quando eu tenho essa simbologia aqui, é união. E a gente também fala que é ou A ou B. Então, representa a ocorrência de pelo menos de um dos dois eventos. Por exemplo, vamos lá, meu evento A, conjunto de pessoas que têm diabetes. E o meu conjunto B, número de pessoas que
que tem hipertensão. Logo, então, a união dos eventos A e B é o conjunto de pessoas que têm pelo menos uma das doenças, diabetes ou hipertensão. E eu também tenho o evento de intersecção, também definido aqui por uma simbologia, né, de intersecção entre dois eventos. Então, vai representar o que? A ocorrência simultânea dos dois eventos. Vamos lá, retomando. A, o conjunto de pessoas com diabetes. B, um conjunto de pessoas que têm hipertensão. Logo, então, a intersecção entre A e B é o conjunto de pessoas que têm as duas doenças, diabetes e hipertensão. Então, quando a gente fala em intersecção, a gente está falando E. União, a gente fala ou. Intersecção, a gente fala E. Então, união pode acontecer um ou outro. Intersecção, elas acontecem juntos. E. Ok? Então, esses dois conceitos também são bem importantes no cálculo das probabilidades. E outro evento muito importante que a gente chama de mutuamente excludentes, né, ou mutuamente exclusivos, que quando a ocorrência de um implica não ocorrência do outro evento. Ou seja, o que pode acontecer? Eles não podem acontecer ao mesmo tempo. Por exemplo, né, ó, um evento A, conjunto de pessoas que são do sexo masculino, e o conjunto B, número de pessoas com câncer de útero. Isso pode acontecer ao mesmo tempo? Não, né? Não pode. Travou aqui. Não pode acontecer ao mesmo tempo. Então, eu vou chamar aqui de conjunto vazio, tá? Aqui eu estava tentando... agora deu. Tentando escrever o conjunto vazio. Elas não acontecem ao mesmo tempo. Então, não tem como uma pessoa do sexo masculino desenvolver câncer de útero. Por quê? Os homens não têm útero. Né? Bom, ok, então entendido aqui, pessoal, os principais conceitos: espaço amostral, um evento, união de eventos, intersecção de eventos e que são eventos mutuamente excludentes. Relembraram? Sim ou não? Ih, já tem poucos, ainda Sim, estão professor. todos falados aí. Então, agora nós vamos ver alguns conceitos de probabilidade, né? Então, sempre quando a gente está falando em probabilidade, nós vamos nos permitir aí ter duas visões. Uma probabilidade objetiva e uma probabilidade subjetiva. Então, o conceito de probabilidade objetiva se divide em probabilidade clássica, ou a gente chama também de a priori, ou probabilidade frequentista, ou posteriori. Já ouviram também falar desses dois termos? Ouvi, A professor. priori, posteriori? Oi? Eu nunca escutei. Não? Então a gente vai ver o que são esses dois. Bom, então vamos considerar aqui, né, os conceitos de probabilidade clássica. Então, ela é aplicada quando o espaço da amostra é finito e os eventos elementares são equiprováveis, ou seja, tem a mesma probabilidade de ocorrência. Então, eu vou determinar a probabilidade como o número de resultados favoráveis para a ocorrência de A pelo número de resultados possíveis. Então, aqui nós temos a probabilidade clássica, que é aquela a priori. Qual que é um exemplo do cálculo de probabilidade a priori que a gente poderia dar? Eu quero determinar a probabilidade de alguma coisa. A chance de cair cara quando joga a moeda para cima? Isso, né?
Eu já sei quais são os números de resultados possíveis. Cara ou coroa? 2. Qual que é os resultados favoráveis? Por exemplo, sair cara. 1 em 2. Então, aqui eu tenho uma probabilidade a priori. Eu já conheço todos os resultados possíveis, né? E já a probabilidade frequentista, que é aquela posteriori, os elementos do espaço amostral, eles não são igualmente prováveis, eles não são equiprováveis, né? Então, a probabilidade de ocorrer um evento A pode ser calculado pelo meio da noção de frequência relativa. Lembram lá da tabelinha que a gente colocou? A gente não colocava uma tabela, vamos lá, dividia no número de respondentes lá do questionário. Sexo masculino e gênero feminino e gênero masculino, ok? Tinha essas duas opções, não? Sim. Aí eu não colocava lá, por exemplo, 10 do gênero feminino e 15 do masculino, supondo isso. Eu não calculava lá a porcentagem do lado. Então, a porcentagem nada mais é do que uma probabilidade frequentista. Aonde que eu vou ter o número de vezes que A ocorreu, do evento A, e o número total de repetições do experimento, ou seja, o número de pessoas entrevistadas. Então, qual que é a probabilidade de uma pessoa sorteada ser do sexo, do gênero feminino? Vamos lá, 10 em 25, pelo exemplo que eu dei, né? Total de pessoas eram 25. Então, isso é uma probabilidade posterior. Por que é posterior? Porque eu preciso fazer o experimento para determinar a probabilidade. Por que o outro, a clássica, é a priori? Porque eu já conheço quais que são os resultados possíveis. Mas a forma de cálculo é semelhante, né? São conceitos diferentes. E temos a probabilidade subjetiva. Então, ela expressa o grau de conhecimento que o indivíduo dispõe sobre o evento. Por exemplo, pela experiência de um cirurgião, pode tranquilizar os familiares de um paciente que será submetido a uma cirurgia delicada com base na sua confiança e sucesso de cirurgias já realizadas, né, com condições semelhantes. Qual que é, por exemplo, a probabilidade aí do Luan passar na disciplina de epidemiologia? Por enquanto, ainda é subjetiva, né, Luan? Você que tem que dizer, professor. Não, por enquanto ainda é subjetiva. Você só me entregou uma atividade, né? Eu ainda não sei. Ao momento que a minha experiência você vai entregando os trabalhos, os resultados da forma correta, a minha percepção que o Luan vai passar na disciplina, ela vai aumentando ou vai diminuindo, né? Se ele entregar certo, vai aumentando. Se ele entregar errado ou não entregar, vai diminuir, né? Então, aqui a gente não vai estudar esse tipo de probabilidade, né? Probabilidade subjetiva. A gente vai focar nas probabilidades clássica e frequentista, tá? Então, porque aqui é muito baseado na experiência, né? E nós estamos estudando modelos de predição para fazer inferências. Então, diante disso, nós também temos que falar sobre algumas propriedades importantes no cálculo de probabilidades. Então, só para a gente formalizar, se eu tenho um experimento aleatório, né, e que o ômega é o espaço amostral, né, associado ao experimento E. Então, cada evento A vai associar um número real representado por P de A. Então, sempre quando a gente vai ver P de A, P de B, é do evento que a gente está estudando e a gente vai determinar a probabilidade de A acontecer, né? Mas, para ser cálculo de probabilidade, a gente tem que obedecer a algumas propriedades. Por exemplo, não existe probabilidade negativa, ela
ela tem que ser maior ou igual a 0, e também não existe probabilidade superior a 1 ou superior a 100%. Né? Não tem probabilidade superior a 100%. A probabilidade de ocorrer todo o espaço amostral é igual a 1. E se A e B são eventos mutuamente excludentes, não acontecem ao mesmo tempo, a probabilidade de acontecer A ou acontecer B é igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B. Então, quando eles são mutuamente excludentes, eles não podem acontecer ao mesmo tempo. Se A for um evento vazio, então a probabilidade de A, que não pode acontecer, né, é igual a 0. Se A e B são eventos quaisquer, ou seja, eles podem acontecer ao mesmo tempo, a probabilidade de A ou B vai ser a probabilidade de A mais a probabilidade de B, menos a probabilidade deles acontecerem ao mesmo tempo. Então, isso é importante. Eles podem acontecer ao mesmo... Por que que eu desconto? Porque senão eu estou contando duas vezes um pedacinho de A e um pedacinho de B. E se A for um evento complementar, né? Se A uma barrinha, for evento complementar de A, então a probabilidade do evento complementar é igual a 1, que é a probabilidade de todo o espaço amostral que está aqui, né? Menos a probabilidade de acontecer o evento A. Então, essa probabilidade do complementar é bem importante, que nós sempre vamos utilizar ela para facilitar as nossas contas, né? Diminuir o volume aí de contas que nós precisamos fazer, né? Então, a gente pensa um pouquinho na nossa problemática e pode adotar essa probabilidade do complemento. E também, se A, B e C são três eventos quaisquer, então a probabilidade de união de todos vai ser a soma de todos, menos aonde todos eles acontecem ao mesmo tempo, mas aí como eu estou descontando, por exemplo, aqui, ó, 2 vezes A, 2 vezes B e 2 vezes o pedacinho de C, eu preciso somar no final a probabilidade de todos acontecerem ao mesmo tempo. Bom, então essas, né, são as nossas considerações referentes ao cálculo das probabilidades entre eventos. Também em epidemiologia, existem muitas situações que a probabilidade de ocorrência de um evento são alteradas devido à ocorrência de outro evento, né? Por exemplo, a exposição. Se um grupo está mais exposto que o outro, pode interferir na probabilidade do desenvolvimento da doença. Então, isso a gente chama de probabilidade condicional. Né? Probabilidade condicional. Que a gente vai calcular a probabilidade de acontecer. Essa barrinha quer dizer que é dado que B aconteceu. Qual que é a probabilidade do evento A acontecer, dado que B já aconteceu? Então, vou calcular a probabilidade de A e B acontecer ao mesmo tempo e dividir pela probabilidade de B. Lembrando que o evento B deve ser maior que 0, né? Porque senão a nossa conta não conseguimos calcular, né? Então, as mesmas propriedades que nós vimos antes também vale para a probabilidade condicional. A probabilidade condicional deve estar entre 0 e 1. A probabilidade do espaço amostral, dado que um evento já aconteceu, igual a 1. A probabilidade do complementar de A, dado que B já aconteceu, é 1 menos a probabilidade de acontecer A, dado que B aconteceu. E a união também, né? De A1 e A2, dado que B já aconteceu, é a mesma coisa que a soma das duas
probabilidades de A1, dado que B aconteceu, e de A2, dado que B aconteceu. E também a gente pode verificar, calcular essa probabilidade por uma regrinha que chama a regra da multiplicação. Eu quero saber qual que é a probabilidade de A e B acontecer, né? Dado que B já aconteceu. Então, eu vou pegar essa equação aqui, né, e só jogar esse valor para o outro lado, ó. Multiplicando, né? Então, o inverso também vale. Probabilidade de B vezes probabilidade de A, dado que B aconteceu, é igual a probabilidade de A vezes a probabilidade de B, dado que A aconteceu. Então, isso aqui eu vou chamar de probabilidade conjunta, né? E eu posso decompor ela por um produto, né? Que está lá embaixo, eu passo multiplicando para o outro lado. Então, vamos agora tentar entender aqui, por meio de um exemplo todo que eu falei dessas probabilidades condicionais. Então, vamos pegar esse caso aqui. A probabilidade de morte por câncer de pulmão podem ser melhor preditas se são conhecidos os hábitos de fumo dos indivíduos. Então, suponha que as probabilidades de 0,0115 para fumantes e de 0,005 para os não fumantes. Então, né, essas probabilidades, elas são probabilidades condicionais, dependente do fator de exposição, que é o tabagismo. Então, a probabilidade do desenvolvimento de câncer para fumantes é de 1,5% e de não fumantes é de 0,5%. Então, o fator de exposição aí, o meu evento tabagismo, ele interfere aí no resultado do desenvolvimento de câncer. Então, é uma probabilidade condicional. Então, agora vamos pegar esse mesmo caso e vamos representar as probabilidades nas classificações de exposto e não exposto. Tá? Então, vamos chamar de E+, a pessoa que fuma, e que são os expostos. E E-, os não expostos, que são as pessoas que não têm hábito de fumar. Então, a gente pode montar isso através de um diagrama de árvore, onde a gente vai separando aí as probabilidades. Aqui eu estou assumindo que a probabilidade dele fumar é de 40%. E a probabilidade dele não fumar é de 60%. Então, vamos lá. Aqui são as pessoas que fumam, aqui as pessoas que não fumam. Então, peguei um indivíduo. Qual que é a probabilidade desse indivíduo fumar? 40%. Qual que é a probabilidade dele não fumar? Calculo pelo complementar, 0,60. Então, qual que é a probabilidade de morte se ele fuma? 0,015. Qual que é a probabilidade dele sobreviver? 0,985. Pelo cálculo pelo complementar, né? Se eu tenho a probabilidade de morte, a probabilidade de sobrevida vai ser 1 menos a probabilidade de morte. E mesma coisa aqui para o grupo de não expostos, que não tem o hábito de fumar. Probabilidade de morte, desenvolver o câncer, vai morrer, é de 0,005. Então, de sobrevida, 0,95. Então, quando eu tenho poucos dados, aqui no caso é uma pessoa, e quais são as possibilidades, fica fácil eu montar um diagrama de árvore. Mas, por exemplo, se eu tivesse 10 pessoas, já ficaria um pouco difícil de eu montar todo esse diagrama de árvore. Agora, eu quero que vocês me falem aqui. Vamos ver se a gente entendeu lá os conceitos iniciais. Qual que é o meu espaço amostral? Quais que são os resultados possíveis?
Ah, é o exposto que tem câncer, exposto que não tem câncer e o não Isso, exposto com e sem. isso, esse é meu. Ó, vai ficar meio feio aqui, pessoal, mas acho que dá para entender, tá? Ponto e vírgula, tá? Então, esse é meu espaço amostral, todos os resultados possíveis, né? Nossa. Então, aqui tem todos os resultados possíveis. Agora, vamos montar isso aqui. Vamos montar as probabilidades de combinação entre, né, fumar, não fumar e o desfecho, que é a morte e a sobrevida. Então, ó, probabilidade de fumar e morrer. Probabilidade de fumar. Nossa, meu mouse aqui, só um minutinho que eu volto. Isso aí é apagar. Qual que é a probabilidade de fumar e morrer? Ó, fumar e morrer, intersecção, que é a mesma coisa da probabilidade de morrer, dado que ele fuma. Então, vai ser o 0,4 vezes o 0,015, que dá 0,06. Fumar e sobreviver. Probabilidade de sobreviver, dado que ele fuma. 0,4 vezes 0,98, 0,394. E a mesma coisa, não fumar e morrer, não fumar e sobreviver. Então, aqui eu tenho todas as probabilidades de isso acontecer. Então, eu posso resumir naquelas tabelinhas 2x2 que nós vimos lá também lá no segundo período, né? Que eu tenho a probabilidade de morte e sobrevida quanto ao grupo exposto e não exposto. Então, tem o exposto e o não exposto, morte e sobrevida. Então, qual que é a probabilidade dele ser exposto? 0,4. Qual que é a probabilidade dele não ser exposto? 0,6. Qual que é a probabilidade total, então? Qual que é a probabilidade de todo o espaço amostral? Nós vimos lá que tem que ser 1. E aqui as combinações, né? Exposto e morte, 0,06. Não exposto e morte, 0,03. Qual que é a probabilidade total de morte? 0,09. E a total de sobrevida, 0,0991. Ok? Aqui acho que está tranquilo, né? Ou alguém não entendeu? Se alguém não entendeu, se pronuncie. Tranquilo, professor. Então, né, a probabilidade de morte independente da exposição vai ser, eu vou somar as probabilidades de morte, né, que é o 0,09, e é essa probabilidade aqui, né? Probabilidade de não exposição, 0,6. Probabilidade de sobreviver, independente, né, da exposição, é 0,991. E a probabilidade de não estar exposto, ou seja, não fumar e sobreviver. Então, ó, probabilidade agora de não estar exposto e sobreviver. Eles podem acontecer ao mesmo tempo? Não estar exposto e sobreviver? Eles são eventos mutuamente exclusivos ou não? Não, eles podem acontecer ao mesmo Eu não escutei. Pode acontecer ao mesmo tempo, né? Não Pode acontecer, né? Então, eles são eventos quaisquer. Então, como que eu defino a probabilidade? Qual que é a probabilidade dele não ser fumante, mais a probabilidade de sobreviver, menos a probabilidade dos dois acontecerem ao mesmo tempo.
Qual que é a probabilidade, então, dele não fumar? 0,6. Qual que é a probabilidade dele sobreviver? A gente calculou aqui, ó, 0,91. E qual que é a probabilidade dele, né, sobreviver e não estar exposto, não fumar? Então, vamos voltar aqui, ó. Não estar exposto e sobreviver. 0,597. Então, a probabilidade dele não estar exposto ou de sobreviver é de 99,4. Então, lembrando que aqui é ou, né? Bom, então a gente viu a probabilidade condicional. Nós vimos que a probabilidade de morte, então, ele difere de acordo com a exposição. Então, dado que o evento de exposição aconteceu, ele vai ter a probabilidade aí de morte ou sobrevida, né? Ele interfere diretamente. Se a probabilidade de morte ela é a mesma se o indivíduo está exposto ou não a algum fator, então a gente fala que a morte e o fator de exposição são estatisticamente independentes. Então, dois eventos são independentes se a ocorrência de um deles não afeta a probabilidade de ocorrência do outro. Por exemplo, são eventos independentes ou dependentes. Não entregar os trabalhos e ser aprovado na disciplina de epidemiologia. Esses dois eventos. Passar na disciplina de epidemiologia e entregar os trabalhos. São dependentes. São dependentes, né? Se você não entregar os trabalhos, você não vai passar. Então, se forem independentes, é que um não vai atrapalhar a probabilidade do outro. Vamos colocar a grosso modo. Então, por exemplo, alguém ia falar? Não? Então, eu sou ouvido. Então, agora vamos supor aqui um outro estudo de câncer, né? Então, M é a morte, S é a sobrevida. E a cor dos cabelos. A pessoa ser loira ou não loira. Então, vamos supor que a probabilidade da pessoa ser loira é de 30%. E dela não ser loira é de 70%. E que a probabilidade de morte é 0,9, independente dela ser loira ou não. Então, qual que é a probabilidade que eu tenho de morte? Se ela for loira, 0,3 vezes 0,9, 0,27. Né? E de sobrevida, 0,3,091, que é 0,2973. E assim por diante. Mas vocês percebem que aqui a probabilidade de morte não se alterou em relação dela ser loira ou não? Então, aqui nós falamos que são dois eventos independentes. Aqui só mostrando na tabelinha, né? Ok? Então, se, né, eu também posso calcular a independência de dois eventos se eu fizer essa conta simples. Qual que é a probabilidade de A acontecer dado que B aconteceu? Vai ser igual à probabilidade do A. Então, por quê? Porque o B, ele não interfere. Né? Ou a probabilidade de A intersecção B, qual que é a probabilidade de A acontecer e B acontecer? Vai ser o produto entre elas, a multiplicação das duas probabilidades. Tá? Então, isso eu vou chamar de independência. Eles são eventos independentes se a probabilidade de A e B for igual à probabilidade do produto de A e B. Relacionado a isso, também a gente pode estudar um pouquinho sobre as tabelas de sobrevida.
Então, um problema comum aí que a gente tem em epidemiologia, né, se a gente está trabalhando aí com a análise de sobrevivência, principalmente, é a gente estudar o tempo de sobrevidas para determinadas doenças. Então, isso a gente chama de tábua de vida ou tabela de vida, que é uma tabela de probabilidades de sobrevivência acumulada. Lembra que a gente vai acumulando, igual a gente fez lá nas tabelinhas de frequência, no período estudado, né? Então, eu também posso traçar um gráfico de probabilidades versus tempo de sobrevida. Então, vamos ver como que isso funciona. Ué, voltou lá no... Só um minutinho, eu apertei alguma coisa aqui, bagunçou meus slides. Então, um dos métodos, né, do cálculo dessa tabela de sobrevida é o método de Kaplan-Meier, né? Que a ideia básica para a construção de uma tabela de vida é acompanhar os indivíduos por um tempo, que sejam divididos em intervalos, e registrar o número de indivíduos em cada intervalo para os quais o evento de interesse tem ocorrido. Então, geralmente é muito utilizado aí essas tabelas de vida também em ensaios clínicos randomizados, ou ensaios clínicos propriamente ditos. Então, vamos ver aqui como que funciona a construção dessa tabela de sobrevida. Então, vamos considerar aqui um estudo em crianças recém-nascidas, com a duração de 3 anos. E a probabilidade de morte e sobrevida de cada ano é apresentada no diagrama abaixo. Então, aqui eu tenho a probabilidade de morte e a probabilidade de sobrevida. Passou um ano, o indivíduo sobreviveu, qual que é a probabilidade de morte? Qual que é a probabilidade de sobrevida? Passou-se mais um ano, só tem aqui os sobreviventes. Qual que é a probabilidade de morte? Qual que é a probabilidade de sobrevida? Então, assim é criado, né, uma tabelinha com essas probabilidades, onde que eu tenho o tempo e a probabilidade, por exemplo, de sobrevida. Aonde que eu vou fazer? Professor, Qual? Pode falar. essas tabelas é o que usa para montar a curva de Kaplan-Meier lá? Isso, exatamente. Mas Aham. e como que é definido o espaçamento, o espaço entre os tempos? Tipo, para calcular a probabilidade, é sempre um ano ou em meses, ou isso Não, varia? vai depender muito do caso. Geralmente é feito alguns cálculos e também é feito algumas simulações, né, baseado nesses modelos de Ah, probabilidade, tá? Que eu consigo, por exemplo, né, vamos supor que eu peguei aqui de um intervalo de um ano, né? Nossa, que é um 2. Tá? Aí eu consigo determinar a probabilidade intermediária aqui de um ano e meio? Eu consigo, através do modelo de probabilidade, tá? Então ah, tá. ela é E outra montada, coisa, pode falar. as probabilidades são calculadas de acordo com o tempo que a pessoa fica livre do evento, né? Sim, Mas, tipo, a cada espaço de tempo é calculado só com as pessoas que apresentaram o evento ou não apresentaram o evento. que não, na verdade, da sobrevida aqui, né? Nós estamos falando de sobrevida que não apresentaram o evento. Ah, tá. Então, se a pessoa apresentou o evento no primeiro ano, ela já tá excluída do cálculo. Daí não tem, né? Já Ah, tá. não vai Entendi. entrar aqui. Pô, Beleza. quer ver? Acho que aqui vai ficar mais claro. Então, vamos lá. Qual que é a probabilidade de morte no primeiro ano? 0,3. Aqui, ó, né? No primeiro ano. Aí, beleza. Probabilidade de morte, qual que é a probabilidade de sobrevida? Tá aqui embaixo. No primeiro ano, 0,7. Está aqui, né? Se o indivíduo morreu aqui, não tem como, né? Já foi. Então, no segundo ano, qual que é a probabilidade de morte? Eu vou considerar quem sobreviveu
e quem morreu no segundo ano, dado que ele sobreviveu no primeiro ano, né? Então, qual que é a probabilidade dele sobreviver no primeiro ano? 0,7 vezes a probabilidade de morte, que é essa partezinha aqui, né? Ó, 0,7 vezes o 0,2. Agora, qual que é a probabilidade de morte no terceiro ano? Ele tem que sobreviver no primeiro ano, sobreviver no segundo ano e morrer no terceiro ano, dado que ele sobreviveu no segundo ano. Então, 0,7, 0,8, 0,1. Está aqui. 0,7, sobreviveu, morreu. E assim eu vou montando essa tabelinha, né? Então, aqui nós estamos falando de morte. Então, qual que é a probabilidade, né? Nós falamos da morte, qual que é a probabilidade que é o nosso interesse aqui da sobrevida? Qual que é a probabilidade dele sobreviver ao primeiro ano? 0,7. Dele sobreviver no segundo ano? Ele precisa sobreviver no primeiro ano e sobreviver no segundo ano. 0,7 vezes 0,8. Probabilidade de sobreviver no terceiro ano. Ele tem que sobreviver no primeiro ano, sobreviver no segundo e sobreviver no terceiro. E a gente vai vendo, né, aqui as probabilidades disso acontecer. Então, vai diminuindo a probabilidade de morte, né? E aumentando a probabilidade... Opa, desculpa, né? Ele vai diminuindo a probabilidade de morte e a probabilidade de sobrevida aqui, ela também diminui. Porque eu vou perdendo pessoas ao longo do tempo. Ok, então, a ideia do que está naquelas tabelas de sobrevida, então, são feitos estudos, né, aonde que são acompanhados para montar essas tabelas de sobrevida. Em alguns casos, já estão bem estabelecidas, né, porque já foi feito levantamentos de dados, já foram modelados, já tem os modelos matemáticos, estatísticos, para fazer essa simulação através desses modelos de probabilidade, que são modelos um pouquinho complexos, né, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, a gente vai ter a ideia de como isso acontece. Beleza aqui, Alan? Beleza, professor, entendi. É montado uma tabelinha assim. Bom, então a gente fez aí uma revisão lá dos eventos, vimos um pouquinho como funcionam as tabelas aí de sobrevivência, né? De cálculo que envolve cálculo de probabilidades condicionais. E agora nós vamos ver um pouquinho como que a gente tenta modelar essas distribuições de probabilidade. Bom, como que eu faço para modelar? Eu preciso ficar fazendo essas arvorezinhas? Se eu tiver muitos indivíduos, como que isso funciona? Né? Então, a gente vai estudar alguns modelos de distribuição de probabilidade. Nós vamos começar aqui por uma questão básica que vai ser a criação dos modelos de distribuição de probabilidade. Então, como que isso acontece? A partir da realização de um experimento, nós podemos estar interessados não apenas no resultado observado, mas também numa função, ou seja, numa continha, né, numa função matemática, que associa esses valores reais a todos os resultados possíveis, ou seja, a todos os elementos do espaço amostral. Então, essas funções definidas no espaço amostral, nós vamos chamar isso de variável aleatórias. Então, as variáveis aleatórias são funções que vão tentar associar os valores reais a todos os resultados possíveis. Então, vamos ver aqui um exemplo. Então, eu estou fazendo um estudo sobre obesidade em adultos. Então, o meu experimento consiste em observar o peso e a altura dos indivíduos, e eu determino aí por I, meu índice de massa corporal, IMC,
Então, I é uma variável aleatória que pode assumir qualquer valor real maior que zero. Então, antes lá eu estava chamando de espaço amostral o resultado possível. Agora eu estou interessado quais que são os resultados possíveis da minha variável, daquilo que eu vou medir. Né? Então, é basicamente, a grosso modo, a mesma coisa. Só que lá eu tinha um espaço amostral, que eram os eventos definidos, e aqui eu estou coletando informações que é a minha variável, e ela é aleatória por quê? Porque ela pode mudar de indivíduo para indivíduo. Então, isso agora eu vou mudar um pouquinho a nomenclatura e vou chamar de variável aleatória. Essas variáveis aleatórias, elas também podem ser classificadas como nós classificamos lá os nossos dados, em discretos e contínuos. Lembrando que são valores numéricos agora, né? São as minhas variáveis, elas são do tipo quantitativas e elas podem ser discretas ou contínuas. Um exemplo de variável aleatória discreta, número de crianças atendidas em uma clínica. Por que ela é discreta? Lembrando lá o conceito que nós vimos lá no início da disciplina. Número quebrado, né? Só pode ser número inteiro, né? Discreto inteiro. Posso ter meia criança atendida? Não. Ou é uma criança, ou é nenhuma, ou são duas, ou são três, ou assim por diante. E uma variável aleatória contínua quer dizer, eu posso chamar de Y, a altura das crianças atendidas nessa clínica, que pode ser valores quebrados, né? Valores fracionados. Então, existem modelos probabilísticos para variáveis aleatórias discretas e modelos probabilísticos para variáveis aleatórias contínuas. Então, se nós queremos prever de alguma forma o valor de uma variável que ela possa assumir, né, ou seja, conhecer o comportamento desses dados, dessa variável, eu preciso estabelecer aí uma relação, né? Porque eu ainda vou estar sob efeito de algum grau de incerteza. Então, essa função, né, que eu vou tentar associar a um valor, uma probabilidade a esse meu resultado possível, eu vou chamar de função de densidade e probabilidade. Aqui o FDP, né? Então, aí, quando vocês começam aí brigar e falar o fulano é um FDP, está falando da função de densidade e probabilidade. Não está fazendo nenhum xingamento aí. Ele está estudando estatística, né? E também vamos falar aí da nossa função de densidade de distribuição acumulada, função de densidade de distribuição acumulada. Mas como que é essa função de distribuição nessa FDP? Nada mais é do que aquela tabelinha que nós montamos lá, olha que legal. Então, vamos supor aqui, ó, nós estamos no caso discreto, em que a minha variável aleatória x é o número de crianças por família numa amostra de 50 famílias. Então, aqui, ó, número de crianças, 0, 1 até 7, quantos eu observei, né? 3 famílias com nenhuma criança, 10 com uma, 18 com duas e assim por diante. Calculei a frequência relativa e calculei a frequência acumulada, igual nós fizemos anteriormente. Bom, agora vamos tentar atribuir as probabilidades de acontecer isso. Primeira pergunta. Se uma família for selecionada ao acaso, qual que é a probabilidade dela ter duas crianças? Professor, daí nesse caso aí seria tipo a frequência acumulada, daí tirando os 32% das famílias que tem 0 e 1 criança? Não, vamos lá, ó. Pode ser, é mais complexo. Foi quem falou? Lucas. Lucas.
Lucas, até dá, mas vamos para um modelo mais simplista. Ó, lembra que a gente falou de algumas propriedades lá que era importante a gente saber? Então, eu estou perguntando aqui qual que é a probabilidade de eu ter duas crianças. Aqui, ó, lembrando que aqui é o número de crianças. Aonde que eu tenho duas? Aqui. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Isso aqui. 36%. Aqui eu estou usando a probabilidade frequentista, né? Eu já fiz o experimento e estou determinando a probabilidade. Lucas, você propôs fazer isso aqui, né? Pegar esse 62 menos o 26 menos o 6, é isso, né? É, isso que eu tinha pensado. Que é igual ao Ah, não, entendi. 36, né? É que eu tinha entendido errado, na verdade. Mas faz sentido. Melhor. Lucas, se eu perguntasse qual que é a probabilidade de uma família ter duas crianças ou menos, qual que seria? Ah, daí seria acumulado, né? Daí eu olharia na acumulada, que seria o 62. Né? Vamos para a segunda perguntinha aqui. Qual é a probabilidade de uma família ter uma ou duas crianças? Uma ou duas. Daí só uma frequência relativa, né? 56. Isso, eu vou somar essas duas, né? 20 com 36, né? 56. Beleza. Qual é a probabilidade, então, de a família selecionada tenha pelo menos uma criança? Pelo menos uma. Daí é tudo menos os 6%. Isso, ó. E qual a propriedade você usou? Do complementar. Você pegou o quê? O 1, que é o 100%, menos o que não é o evento de interesse, que é o 0, menos o 6, e achou o 94. Ou, se eu quiser ter mais trabalho, eu vou fazer o quê? O que é pelo menos uma? Ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis ou 7. Somar. 20 mais 36, mais 16, mais 10, mais 4, mais 6, mais 2. Lembram quando eu falei para vocês do complementar? A gente economiza a conta, não economizou? Fez pelo complementar, que dá o 94. Se eu somar todas essas, também vou encontrar o 94. Ok? E agora, qual que é a probabilidade de uma família selecionada ter entre 2 e 4 crianças, inclusive, né? Quer dizer que 2, né, e 4 entram na conta. E entra o 3 aí também, né? Entrou 3, vai ser o quê? Eu vou tentar escrever aqui, isso mesmo. Vai ser o 36, mais, que é o do 2, né? Mais o 3, que é o 16, mais o 10, que é do... Aqui juntou. Que é do 4. Né? Então, vamos Isso. somar. Deixa eu arrumar aqui. 36 dá 40, 52, 62. Isso? 62%. Então, a FDP, tá? A gente fala é uma tabelinha dessa forma. Sem essa parte do acumulada. Tá? Então, quando eu falo em função de densidade e probabilidade, eu tenho o quê? X, e até isso aqui eu posso esquecer, ó. X e a probabilidade dele acontecer. E já na função de densidade acumulada, eu vou ter o X, a frequência relativa, que é a probabilidade, e a probabilidade acumulada, que é a frequência acumulada. Então, isso, quando a gente fala em FDP, é uma tabelinha dessa forma, onde que eu tenho
os meus resultados possíveis e eu associo a ele uma probabilidade de ocorrência. Professor, Pode falar. eu tenho uma dúvida ainda sobre o Kaplan-Meier. Posso tirar agora ou o senhor prefere? Pode, claro, claro. É tipo aquelas probabilidades de sobrevida ou de morte. Elas são estimadas ou elas são com base no dado que foi coletado de quem sobreviveu e quem morreu? Então, assim, no estágio inicial, né, ela é pego baseado nos dados reais. Mas muitas vezes isso não é possível, não tem os estudos tão robustos que vão me dizer isso, né? Eu não tenho, por exemplo, um acompanhamento aí de 10 anos. Então, vou voltar aqui, ó. Essas probabilidades aqui, a priori, elas são definidas baseadas em alguns estudos e as demais taxas, ao longo de mais tempo, elas são simuladas, por exemplo. Entendi. Tá? Então, ele parte de um estudo inicial. É modelado como que é o comportamento. Baseado nesse comportamento, eu consigo fazer as previsões baseado nesse comportamento, que é o modelo de probabilidade, o que pode acontecer nos demais. Né? Como se fosse uma previsão. Porque eu não tenho acompanhamento, né, final. Algumas, até dependendo de alguns estudos de sobrevida para algumas doenças, tem alguns acompanhamentos bem completos. Mas em alguns não. Daí tem que fazer algumas simulações baseadas nesses modelos, né, calculados através desses modelos de probabilidade. Ok? Ok, professor. Okay? Bom, no caso discreto, beleza, né? Não é complicado a gente determinar, né, essas funções. Né, e o cálculo de probabilidade. A gente consegue aqui olhando, calculando. Mas vamos pegar aqui agora um outro exemplo. Que essas variáveis, ela podem assumir qualquer valor real, que são as contínuas. Né? Qualquer valor, né, aí real. Por exemplo, qual que é a probabilidade agora de uma criança ser atendido no ambulatório que tem nessa, vamos supor que nós temos um equipamento aqui bem preciso, que vai medir a altura, de 1 metro, 0,00312. Professor, nesse caso aí tem a ver com curva de Gauss ou não? Isso, eu vou ter que usar um modelo de probabilidade que é baseado na curva de Gauss. Então, para variáveis contínuas, eu não consigo montar uma tabelinha aqui com os resultados, não consigo montar aquela árvore, eu tenho que ter algo mais elaborado. Então, a gente vai estudar a distribuição de probabilidade gaussiana, né? Que é a curva de Gauss, a distribuição normal, que nós vamos chamar. Então, isso aqui eu não consigo, uma variável contínua, eu não consigo determinar essa probabilidade tão facilmente como na discreta. Aqui, até eu conseguiria, né, determinar essa probabilidade. Eu viria qual criança que tem exatamente essa idade. Mas, meu interesse é saber qual que é a probabilidade da criança ter entre 1 e 1,5 metros de altura. Eu vou conseguir determinar isso? É uma faixa de valores, né? É uma faixa. Complicou, né? Complicou um pouquinho o cálculo. Não é tão simples. Não, complicou porque não é tão simplista igual a gente fez. Mas a gente consegue calcular isso de forma também bem precisa e de forma fácil aí, usando, né, essa distribuição gaussiana que nós vamos ver mais adiante. Tá? Então, quando eu tenho a contínua, eu tenho distribuições de probabilidades específicas aí para essas distribuições contínuas, e a principal delas é a distribuição de Gauss. Nós vamos ver basicamente 3 tipos de distribuição. A distribuição normal, que é a distribuição de Gauss, que é contínua,
a distribuição F de Snedeker, que também vai ser utilizada em alguns testes, e a distribuição T de Student, que esse cara é muito bom, esse Student aí. Para vocês verem como que estatística é a alegria. O cara desenvolveu o modelo de probabilidade, ele trabalhava numa cervejaria, na Guinness, né? Então, a gente vai aí estudar essas 3 distribuições contínuas, verificar o comportamento dela e como que a gente calcula algumas probabilidades. Mas vamos para o caso aqui mais simples agora. Vamos entender bem o caso discreto e depois nós vamos para as analogias aí dos casos contínuos. Também, em paralelo, antes da gente estudar a distribuição de probabilidade contínua, nós vamos fazer um intervalo e estudar um pouquinho os testes diagnósticos, né? Que as formas mais fáceis de ser calculadas, mais simples, né, das tabelas são baseadas em distribuições condicionais, né, que são contagens, então são discretas, tá? Depois a gente vai voltar para a distribuição contínuas. Então, vamos fazer alguns exercícios aqui só para a gente treinar, se a gente sabe agora o que é discreto ou contínuo, porque o tratamento vai ser diferente. Eu vou calcular probabilidades de formas diferentes para essas duas situações. Então, vamos aqui um exemplo aqui de otorrino. Então, a otite média é uma doença do ouvido médio, que é uma das razões mais comuns para consultar um médico nos primeiros 2 anos de vida, além das vistas de rotina para verificar o estado de saúde do bebê. Seja x uma variável aleatória, que representa o número de episódios de otite média nos 2 primeiros anos de vida. Isso é um exemplo de variável aleatória discreta ou contínua? Alguém Discreto. falou bem baixinho. Discreto, né? Porque eu estou contando o número de episódios. É uma contagem, né? O número inteiro. Nesse caso de hipertensão, muitas novas drogas foram introduzidas nas últimas décadas para controlar a hipertensão. Isto é, reduzir a pressão arterial alta em níveis normotensos. Suponha que um médico recorre em usar um novo medicamento antihipertensivo, de modo experimental. Nos 4 primeiros hipertensos não tratados que encontrarem sua prática, antes de decidir se adotará a droga para uso rotineiro. Então, seja X o número de pacientes entre os 4 primeiros que serão trazidos para o controle. Isso é um exemplo dessa variável aleatória X, de discreta ou de contínua? Também é discreta. Também, porque é o número de pacientes, números inteiros. Agora vamos aqui a esse outro exemplo. Possíveis efeitos na saúde para funcionários com exposições a baixos níveis de radiação durante longos períodos são assunto de saúde pública. Um problema ao avaliar essa questão é como medir a exposição cumulativa de um funcionário. Então, um estudo foi realizado onde cada funcionário foi exposto, usava um crachá ou um dosímetro, que media a exposição anual de radiação de REM. A exposição cumulativa durante a vida de um funcionário poderia, então, ser obtida pela soma das exposições anuais. Então, a duração da exposição cumulativa, a radiação variou no estudo entre 0 e 91,414 REM. Então, isso é um exemplo de variável aleatória contínua, né? Porque os resultados possíveis, que é a medida aí da exposição, né? Ela é um número fracionado. Ok, então, pessoal, a diferença entre as duas? Acho que é bem tranquilo, né? Então, agora, nós vamos pegar as variáveis aleatórias discretas e calcular algumas medidas referentes a ela.
Quando vocês pegaram os dados lá de vocês, por exemplo, de peso, vamos supor que vocês pegaram peso. Vocês não calcularam algumas medidas descritivas? Não calcularam a média? Calcularam o desvio padrão? Aqui, para as distribuições de probabilidade, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos calcular medidas de localização e dispersão envolvidas para essa variável aleatória. Né? Então, análogo à média aritmética, nós vamos chamar de valor esperado. Então, o valor esperado vai ser a nossa média, que eu vou denominar por E de x ou mi. Então, o valor esperado representa o valor médio da variável aleatória. E o desvio padrão vai ser desvio padrão mesmo. Tá? Então, o valor esperado de uma variável aleatória discreta, ela é medida como esperança de x, né? Esperança de x, que é igual a mi também, que é a soma do valor que x pode assumir vezes a sua probabilidade. É como se fosse uma média ponderada aqui. Né? Então, eles só vão assumir probabilidades positivas. Então, vamos considerar lá aquele exemplo 2, que é esse exemplo aqui, da hipertensão, o número de pacientes lá. Então, suponha que experiências anteriores com a droga, a indústria farmacêutica espere que, para qualquer prática clínica, a probabilidade de 0 paciente dentre 4 esteja sob controle é de 0,008. De um paciente, 0,076, 2 pacientes, 0,256, de 3 pacientes, 0,41 e dos 4 pacientes seja de 0,240. Então, aquela FDP, também esqueci de falar anteriormente, também é chamada de função de massa de probabilidade. Como que nós montamos isso, então? Vamos montar lá a nossa FDP, aonde que eu tenho os valores que x podem assumir e a probabilidade de ocorrência deles. Então, 0, 1 paciente sob controle, 2 pacientes sob controle, 3 pacientes sob 2 pacientes sob controle, 3 sob controle, 4 sob controle e as probabilidades de ocorrência entre eles. Lembrando que a soma das probabilidades tem que ser igual a 1. Então, qual que é o valor esperado? E qual que é o desvio padrão dessa distribuição? Então, nós vamos calcular isso. Eu só vou parar um pouquinho aqui, que eu vou abrir um Excel e disponibilizar um Excel para vocês. Deixa eu só ver se eu tenho ele aqui. Só um minutinho. Professor, eu só não entendi direito o que a questão quer saber com valor esperado. A média. Em média, quantos pacientes vão estar sob controle? De hipertensão, né? Entendi. Deixa eu só... Vou escolher aqui uma parte. Eu vou já mandar aqui pronto para vocês e daí eu vou... Só um minutinho só. Aqui. Então, a gente já vai calcular e vai interpretar esse resultado. Salvou aqui, agora eu vou mandar aqui no chat para vocês. Errado.
Ué. Estou vendo no lugar errado. Foi uma tabelinha do Excel aí para vocês? Então, vocês podem abrir ela. O senhor mandou no chat? Não, né? Isso, aqui no chat. Vai estar lá nos Ah, arquivos. apareceu, né? Deixa eu compartilhar ela aqui. Só eu pegar aqui. Já está completinho aqui, mas vamos pegar aqui. Ah, difícil. Ah, estava aqui em cima, eu que não vi. Bom, estava ali em cima já. Então, eu quero saber o quê? Ó, X é o número de pacientes dentre os 4 primeiros que, né, estão sob controle, né? Controle da doença. Então, vamos lá, ó, montar minha FDP. Deixa eu apagar essa parte aqui, que daí a gente faz. Tá? Então, é R, que é o X. 1, 2, 3, 4, e a probabilidade de cada um. Para eu calcular a esperança, que é o quê? Qual que é a média de pacientes que estão sob controle? Baseado nessas informações. Em média, quantos pacientes eu vou ter, se eu aplicar essa droga, vou estar sob controle de hipertensão? Então, como que eu vou calcular a média? Ó? A média é esse cálculo aqui, ó. É X vezes a probabilidade de X. Tá? Então, vou calcular aqui, ó. O meu aqui não é X, é R, né? R vezes a probabilidade de R ser igual a R. Tá? Então, como que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a multiplicação. Esse vezes esse. Já está pronto aí para vocês. Né? Esse vezes esse. E eu vou fazer para cada um deles, né? Então, a esperança de X é o X vezes a probabilidade. Então, tem aqui, ó. Cada um vezes a sua probabilidade. Tem esse resultado. Eu vou fazer o quê? Eu vou ter que somar. Ah, só eu arrumar aqui que tem um errinho, tá, pessoal? Faltou uma informação, que é a soma, tá? Então, o símbolo de soma. Tá? Então, é a soma. Então, eu vou somar aqui, ó. Então, essa é a média. Então, o que que isso significa? Espera-se, né, que 2,8 pacientes estejam sob controle da hipertensão, com a realização desse experimento. Ok? Beleza. Ok, então. Isso aqui tem esse símbolozinho aqui. Agora eu vou ter que calcular
o desvio padrão. Lembram que para a gente calcular o desvio padrão, a gente precisa calcular a média, a variância? Né? A gente calculou lá, para a gente calcular, a gente viu isso lá na estatística descritiva, que para a gente calcular a a, o desvio padrão, a gente tem que calcular a variância. Não consigo. Só quero arrumar aqui a fórmula, porque está errada. Faltou o somatório. Bom, não tem esse quadrado ali em cima, tá, pessoal? Por que que ele... Agora sim. Então, para eu calcular a variância, para mim tirar a raiz quadrada e calcular o x, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a esperança de x ao quadrado. Então, eu preciso o quê? Calcular uma média, só que elevando o valor de x ao quadrado. Então, eu vou fazer isso aqui, do lado. Então, eu vou pegar o r ao quadrado e multiplicar pela probabilidade. O que eu vou fazer? Simplesmente pegar aqui ó, o zero, elevar ao quadrado e multiplicar pela probabilidade. Para cada um deles. E vou fazer o quê? É a soma. Então, vou ter que somar aqui, ó. Somar o x vezes a sua probabilidade. Bom, eu tenho essa parte aqui da equação. Eu tenho, né, somente esperança de x ao quadrado. Agora, eu tenho que diminuir aquela esperança que eu calculei e elevar ela ao quadrado. Então, para calcular a variância, nada mais é que a esperança de x ao quadrado menos a esperança de x elevado ao quadrado, que é essa equaçãozinha. Então, eu tenho a variância, e o desvio padrão nada mais é que a raiz quadrada da variância. Então, eu posso dizer que, em média, eu tenho 2,8 pacientes com controle da hipertensão após a administração dessa nova droga, com um desvio padrão de 0,92 paciente. Tá? Como ele é distribuição de probabilidade, né, eu estou levando em consideração como se fosse uma média ponderada, esses valores vão ser fracionados. Tá? Não vai ser exato 2 pacientes, 3 pacientes, porque né, a natureza dos meus dados trazem isso. Ok, então, aqui eu tenho ó, essa parte que eu vou pintar em amarelo, é a minha FDP. E aqui eu tenho o cálculo da esperança, que é a média, e aqui eu tenho o desvio padrão, que é a medida de variabilidade para esta distribuição. Ok? Nossa, professor, achei complicada essa conta. Na verdade, eu fiquei com dificuldade para chegar no desvio, na verdade, na variância. Vamos fazer outro, então? Vamos pegar Eu esse aqui? gostaria. Vamos lá. Eu vou dar um print aqui e vou colar lá no Excel, tá? Vou abrir uma abinha nova aqui. E a gente cola ela aqui e vamos montar. Só diminuir aqui.
Acho que dá para ver bem, né? Sim. Vamos lá. Então, vamos pegar aqui o exemplo 1 lá do otorrino. Então, eu tenho a variável aleatória, que é o número de episódios de otite nos 2 primeiros anos de vida. Então, ela é uma variável que tem essa FDP aqui. Tá? Então, vamos começar a montar. Então, vou colocar x agora, tá? X pode assumir que valor? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, isso aqui é um estudo que foi realizado e determinado essas probabilidades, tá? Partindo disso. Só pintar aqui para ficar diferente. E a probabilidade de x. 0,129, 0,64, 0,5, 0,9 e 0,017. Ok? Dá um tempinho aí para vocês, quem está fazendo aí também, digitarem. Enquanto isso, eu vou colocando a fórmula aqui, tá? Então, vamos calcular a esperança. A esperança de x vai ser igual a então, aqui, temos aqui a nossa... Ô, professor, Oi. tipo assim, o valor ali da função ali, massa de probabilidade, né? É tipo Isso. assim, a probabilidade de eu ter 0 eventos nos 2 primeiros 2 anos de vida, a Isso. probabilidade de ter 1. O que eu fiquei Isso. com dúvida é, tipo, quando eu multiplico o valor de x pela função massa, o que esse resultado significa, entendeu? Ele, propriamente dito, nada. Ele vai significar alguma coisa quando eu somar eles, Que vai ser a média. que vai ser a média, Entendi. tá? Vai ser a média. Eles ainda é uma multiplicação, né? Um passo do cálculo. Então, vamos calcular aqui a esperança de x. Então, eu vou calcular agora aqui, ó, o x vezes a sua probabilidade. Eu vou querer chegar nesse resultado aqui. Então, vamos lá. 0 vezes a probabilidade dele acontecer e assim por diante. Ó, esse, opa, esse, esse, e esse. Agora eu vou calcular a esperança, então vou colocar a média. Então, que é o E de x, que nada mais é que a soma de todas elas. Eu vou colocar aqui, ó, esse mais esse, mais esse, mais esse, esse, mais esse. Em média, corre. Vou arredondar aqui, tá? 2 eventos de otite. Eventos não, é episódios. Episódios de otite. Média nos
dos meios expostos. Ok aqui? Ok. Tá. Agora vamos calcular, nós queremos calcular o desvio padrão. Para calcular desvio padrão, primeiro precisamos variância. De x. Vou aumentar aqui. Ficar melhor para vocês enxergarem. Muito pequeno. Tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar a formulazinha aqui. Deixa eu puxar isso aqui da esperança. Eu vou só aproveitar aqui, tá? A fórmula. Então, vou colocar aqui, que é a variância de x. Que é o quê? É a esperança de x ao quadrado tipo para fora da equação. Esperança menos esperança de x. Como vai fazer aqui? Então, né, a esperança de x ao quadrado, mas, então, né, vamos anotar aqui. Mas, para isso, precisamos calcular a esperança de x ao quadrado. E como que eu calculo essa esperança de x ao quadrado? É só fazer a mesma coisa que eu fiz com a esperança, só que elevando x ao quadrado. Vamos lá. Vou pegar aqui só elevar ao quadrado. Então, igual ao zero elevado ao quadrado vezes a sua probabilidade. Igual ao 1 ao quadrado vezes a sua probabilidade. Vou fazer mais um aqui. Igual ao 2 elevado ao quadrado vezes a sua probabilidade. Aí é a soma, né? Então, vamos lá. Esperança de x quadrado é igual a soma de todas essas aqui. Ó, tem duas vezes aqui mesmo. Voltando para a variância.
Então, eu fiz um cálculo auxiliar ali, né? Variância de x é igual a essa esperança que nós calculamos, que é o 6,2, menos quem? A média elevado ao quadrado. Igual a quem? Igual a esse. Menos esse aqui. E dá 2 também. Né? Arredondando aí. Beleza? Ou não beleza? Beleza, mas é cálculo, hein? Não, Jesus. é cálculo. Não tem muito que a gente fugir. Vou salvar aqui. Bom, gente, eu acho que por hoje a gente já pode parar por aqui. Tem mais, né? Não adianta eu começar a falar lá das... Só parar de compartilhar. Falar dos testes diagnósticos, tá? Então, daí na próxima aula nós vamos verificar esses testes diagnósticos, tá? E daí, Luan e